Companheiros e companheiras, esta é mais uma entrevista do Rondó da Liberdade, canal construído por militantes da organização Consulta Popular para a difusão de ideias referentes ao marxismo-leninismo, à luta de classes, às experiências revolucionárias, a análise concreta da situação concreta do que ocorre no Brasil e no mundo. Pedimos a difusão de nossos canais e redes sociais, clique o sininho no YouTube, siga nossas redes no Twitter, no Instagram, curta, compartilhe, escreva, se inscreva para a gente fortalecer a propaganda revolucionária e a Revolução Brasileira. O meu nome é Pedro Carrano e hoje eu entrevisto aqui Juan Pablo Tapiro. Ele é militante da Marcha Patriótica, organização recente colombiana. Ele é da Comissão de Relações Internacionais dessa organização. Tudo bem, Juan? Satisfação tê-lo aqui conosco. Oi, Pedro, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? A gente já teve um momento no ano passado, no contexto, né, das grandes mobilizações de 2021. Ainda estava na Colômbia naquele momento. E muito feliz de estar aqui com vocês e de poder dividir um pouco sobre o que a gente vem pensando e construindo dentro da marcha, também dentro do Pacto Histórico e na grande oportunidade que a gente tem hoje de continuar um processo de construção de paz com justiça social, democracia e soberania na Colômbia. Com certeza, Juan. Naquele momento, analisamos as mobilizações na Colômbia e agora estamos aqui em vista das eleições do dia 29 de maio na Colômbia. É um dos momentos importantes na história recente da América Latina. Essas eleições a presidente podem, pela primeira vez, levar um candidato de esquerda ao governo desse país tão importante da América do Sul. No contexto global, a Colômbia tem sido usada muitas vezes como ponte pelo governo dos Estados Unidos por décadas, entre outras questões, para pressionar o governo bolivariano na Venezuela, país vizinho. Inclusive, nessa semana, uma equipe do exército colombiano viaja à Europa para capacitar soldados ucranianos em técnicas de remoção de minas terrestres, reforçando o interesse do governo dos Estados Unidos em manter a guerra na Ucrânia e, ao mesmo tempo, ter a Colômbia como aliado estratégico da OTAN. Agora, o candidato de esquerda, o ex-guerrilheiro e senador Gustavo Petro, soma 41% de apoio nas pesquisas antes das eleições. Ele é candidato pela coalizão Pacto Histórico, uma coalizão formada em 2021, que reúne organizações de esquerda, setores médios contrários ao atual governo de direita de Ivan Duque. A vice de Petro é Francia Marques, advogada negra, militante ambiental e dos direitos humanos. Em segundo lugar nas pesquisas, Federico Gutierrez, além do empresário Hernandes em terceiro lugar, o empresário de extrema direita, em terceiro lugar, com 20% das intenções. Acontecimentos violentos têm marcado os dias recentes da campanha, afinal, é a chance de enfraquecimento da extrema direita no neoliberal no continente, uma vez que Bolsonaro no Brasil e Ivan Duque na Colômbia ascenderam como parte dessa onda conservadora iniciada em 2015, além do que a chance aí de uma candidatura progressista, popular, chegar ao governo colombiano. Juan, quero, como eu digo aqui, e hoje a gente vai estar... O Juan, ele mora no Brasil, né? Então ele domina muito bem o português, não precisaremos de legenda. Vamos estar aqui fazendo essa conversa em português mesmo. Então, como eu digo, vamos começar aqui do começo. Eu gostaria que, para quem não conhece, organizações têm surgido, organizações importantes no processo dos acordos de paz de 2016, das mobilizações dos trabalhadores, das mobilizações de ruas, agora das eleições, e a Marcha Patriótica nos parece que é uma delas. Só para quem não conhece, que você apresentasse um pouco da história da Marcha Patriótica brevemente para a gente conhecer melhor. Tá, obrigado, Pedro. Só para esclarecer, né, para não ter publicidade enganosa, eu estou morando no Brasil, é verdade, né? Agora, que eu falei bem português, aí já é outra conversa, tá? Mas acho que dá para entender, acho que dá para acompanhar, sim. E aí, desculpem, né? Um português portunhol, né? Então, a Marcha Patriótica, na verdade, não é tão recente assim, né? Ela é recente em termos do processo da conjuntura que está aberto na Colômbia, na disputa da construção da paz com justiça social há mais de 10 anos, né?
A Marcha Patriótica surge a partir de uma grande mobilização que foi convocada no ano de 2010, precisamente na comemoração dos 200 anos das lutas pela primeira independência na Colômbia, e uma bandeira, né, que a gente até hoje mantém, e que não surge só dentro da marcha, mas que tem outras expressões ao longo das nossas lutas na nossa América, né, em Cuba, Uruguai e outras experiências, precisamente pela segunda e definitiva independência, né? Nesse contexto, então, de 2010, a gente fez uma grande mobilização na Colômbia, aproximadamente 30 mil pessoas, um pouco mais de 30 mil pessoas, de diferentes organizações nacionais, regionais, locais. E nessa comemoração, nessa grande mobilização, se fez um debate da necessidade de constituir uma organização para conseguir juntar todas essas diversas forças. E esse processo durou 2 anos, né? E em 2 anos, em abril de 2012, foi lançada publicamente, né, a Marcha Patriótica como um movimento político e social. Mas ela tem e tinha, né, aí todo um processo de acúmulos de movimento camponês, principalmente, né, com a federação, com FENSUAGRO, né, uma federação agrária, com a Federação dos Estudantes também, a FEU, que confluíam em um processo e confluem em um processo que chama da Coordenação Nacional Agrária e Popular, que tinha sido criada alguns anos antes, a CONAP, e juntando outras forças sociais e políticas. A marcha surgiu com aproximadamente 2.000 organizações na época, e a sua apresentação pública em 2012 foi com uma grande mobilização de aproximadamente 100.000 pessoas. Então, esse foi um momento muito importante, né? A marcha se colocava como uma das principais forças políticas sociais da Colômbia, como um movimento protagonista em toda a construção do que seria precisamente o processo de paz, né? Nos diálogos com as Farc-EP, que vai para além do diálogo entre as Farc-EP e o Estado, que tinha a ver também com as expressões do movimento social e popular na Colômbia. Então, a marcha teve um lugar muito protagônico nesses anos do diálogo de paz, entre 2012 e 2016. E depois, bom, depois do acordo aí, diferentes circunstâncias dos processos também nacionais, regionais, têm impactado também na própria estrutura e na organização da marcha, mas é uma organização que está vigente, né, sobretudo com um acúmulo e um histórico em termos das organizações camponesas, mas também entendendo a necessidade dos desafios da articulação das lutas agrárias com as lutas urbanas, e com um protagonismo sempre muito importante da juventude, dos estudantes, dentro desse processo. Hoje, faz parte do Pacto Histórico, em termos das organizações, dos movimentos sociais. O Pacto é uma frente, né, que ela está composta por diversas forças políticas, partidos políticos legalmente conformados, né, mas que, por sua vez, também tem um espaço para os movimentos sociais. Tanto assim que a Francia Márquez, né, a candidata à vice-presidência, é uma dirigente histórica do movimento negro do sul-ocidente da Colômbia, do movimento ambientalista, que expressa tudo isso, né? E o movimento que ela vem conformando, né, chamado Soy Porque Somos, ela termina em termos da representação política dentro do Polo Democrático Alternativo, que é um partido político, mas sua organização de base é um movimento social. Então, isso para falar que o Pacto Histórico tem tanto expressões de organizações políticas como de organizações sociais. É interessante você, até desculpa, porque era justamente essa minha segunda pergunta, a gente saber essa configuração do pacto, no sentido de que até no Brasil, né, aqui nesse período também eleitoral, com a principal candidatura referente da esquerda sendo a de Lula, há todo um debate sobre o que seria uma frente ampla, que setores para além da esquerda poderiam se aglutinar, a questão da vice de Alckmin, né, que é um candidato aí que vem do PSDB, possibilidades com o centro, enfim, esse debate da frente ampla. Mas se nós olhamos o processo do pacto, queria que você falasse um pouco dessa composição. Me parece que o eixo central dele
são esses partidos de esquerda e esses movimentos populares, não? Quer dizer, as próprias figuras do candidato a presidente da vice, que você trouxesse bem isso que você, nessa linha, um pouco essa composição, essa conformação do pacto. Uhum. Tá. Então, as eleições de 2018 já foram uma experiência muito importante, né? O Petro começa a conformar um movimento que ele já se pretendia amplo na época, que é a Colômbia Humana, né? Depois desse processo histórico, o Petro começa um processo de tentar construir, junto com quem acompanhava ele nesse momento também, né? O Pacto Histórico como um partido político. E aí tem umas questões jurídicas, né? Dos processos dos próprios obstáculos colocados pelo Estado colombiano para isso acontecer. E aí começa um processo de alianças muito importante, né, de construção desse pacto da Colômbia Humana com outras forças, né, como a União Patriótica, um movimento histórico da Colômbia da década de 80, que surge do primeiro processo de paz com a FARC-EP, um movimento político, e que sua dirigência foi praticamente exterminada, né, e que conseguem, como uma reparação, novamente participar em política durante o governo de Santos Calderón, né, o governo anterior. E aí, então, começa uma aliança da Colômbia Humana com com União Patriótica, e depois se coloca nessa necessidade e essa possibilidade de cada vez ampliar mais, né, de crescer mais com diferentes forças. E hoje isso, o Pacto Histórico, uma pluralidade de projetos no seu interior, tem expressões muito importantes do que tem sido as lutas políticas e sociais da esquerda na Colômbia, né? E tem essa tentativa, né, de que o Pacto Histórico conseguiu ampliar muito mais que a Colômbia Humana de 2018. A Colômbia Humana hoje é a força do Petro, né, da organização constituída na direção do Petro, dentro do Pacto Histórico. E aí, então, tem uma confluência de diferentes forças. Mas está colocado já na agenda a necessidade ainda de uma frente mais ampla, né? Então, na expectativa de conseguir vencer no primeiro turno das eleições, que seria o ideal, né? Porque seria conseguir vencer com o programa atual, que é um programa muito importante em termos das propostas de reforma democratizadoras na Colômbia, né? Ele teria mais capacidade de direcionar essa frente, né, com as propostas do Pacto Histórico. Caso isso não aconteça, então vai ter que ampliar antes do segundo turno. Mas o fato é, independente de se vencer no primeiro ou no segundo turno, e estamos confiando em que vai vencer mesmo, né? Não sabemos o que vai acontecer com isso, mas pelo menos que vai vencer, eu acho que a gente está confiante em que vai. E aí, parte da necessidade de conseguir efetivamente convocar mais setores democráticos, progressistas, que possam confluir nesse projeto dentro de uma grande frente ampla para as transformações que são precisas na Colômbia, né? Que tem a ver com o acordo de paz, que tem a ver com as mobilizações do ano passado, que na verdade começaram desde 2019. Então, isso tem, sim, diferentes forças políticas, mas também diferentes forças sociais. É um grande potencial, mas também é uma grande responsabilidade, né? Porque obviamente esse governo é um governo que tem que começar em essa confluência de forças, respondendo essas demandas históricas, essas dívidas históricas do Estado colombiano com o povo trabalhador da Colômbia, e a rua será uma cena certamente fundamental nesse processo, né? Porque o Pacto Histórico tem uma conquista muito importante no Congresso, mas insuficiente, né? O Pacto Histórico é a principal força hoje da Colômbia, a principal força política da Colômbia no Congresso, mas ela não é a maioria do Congresso. Então, ela certamente precisa conseguir se articular com outras forças para fazer esse projeto de reformas democratizadoras que tem, né? E com uma perspectiva antineoliberal, que eu acho que é a grande confluência que a gente está tendo aí, e que me parece que pela história da Colômbia não é menor, né? E da América Latina, né?
uma perspectiva antineoliberal, democratizadora, das lutas sociais que estamos vivendo aqui na Colômbia, é fundamental. É a primeira experiência, né, dentro de uma possibilidade de um governo democrático, progressista, de esquerda, né? Esse E de esquerda recorte, é mais amplo da eleição, né? esse recorte, vamos dizer assim, geral, anti-neoliberal, pela democracia, entendendo a democracia se opondo ao que o país viveu nesses anos todos de perseguição, de mortes, de paramilitarismo, seria um diferenciador para o segundo e para o terceiro colocado, que hoje se alinham num campo conservador e que, inclusive, se fala, e acho que é importante se você pudesse trazer para a gente esse conceito, eles se alinham com o chamado uribismo, né, que seria essa linha desde o governo de Álvaro Uribe, que me parece que se caracteriza pelo alinhamento direto com os Estados Unidos, pelas políticas de repressão. Quer dizer, indo para um segundo turno, o pacto histórico poderia ampliar mais com esses setores democráticos, que são antineoliberais e se distanciam desse uribismo. Seria isso, Juan? Se também pudesse trazer para quem está nos acompanhando, porque é tão marcante essa expressão uribismo, é tão usada também na análise política da Colômbia? Sim. Então, o uribismo é importante caracterizar o que ele expressa, né? Ele é um setor do que o Renan Vega Cantor, já há muitos anos, vem caracterizando como uma lumpenburguesia na Colômbia, né? O uribismo não surge das classes historicamente dominantes, né? Dessa oligarquia burguesa que se constituiu historicamente na Colômbia. Ela é uma expressão que vem, sobretudo, dessas articulações das economias ilegais do narcotráfico, mas não só narcotráfico, com a expressão do paramilitarismo como parte da estratégia contra-insurgente do Estado colombiano, e que de alguma forma conseguiu cooptar os diferentes poderes dentro do Estado da Colômbia, né? Então, assim, para a burguesia, os governos do Uribe, né, de 2002 a 2010, seriam tipo assim como um mal necessário, né? A partir da barbárie produzida por Uribe, com a implementação do Plano Colômbia, aprovado durante o governo de Pastrana, antes do Uribe, e dirigido pelos Estados Unidos da América, foi possível para setores das classes dominantes da Colômbia construir uma nova tentativa de um processo de paz, né? Então, o uribismo expressa isso. E por isso, hoje, um importante setor das classes dominantes dá as costas para o uribismo, né? Porque realmente expressa mais esse setor lumpenburguês da sociedade colombiana. E ele cada vez está mais fragilizado, né? Está mais fragilizado porque o que a gente denunciava na época, né, os movimentos estudantis, sindicais, camponeses, sobre o que estava fazendo o uribismo na perseguição política, não só para a esquerda revolucionária, mas para qualquer oposição política e social, hoje é uma evidência, né? E o que tem acontecido depois do acordo de paz é que os mais de 1.000 dirigentes sociais e políticos assassinados, e defensores de direitos humanos, os assinantes, né, do acordo de paz, isso evidencia, né, como toda essa construção do terrorismo de Estado, ela não surgiu agora, ela fazia parte de todo esse movimento anterior, né? A pior referência disso são os mais de 6.000 mal chamados falsos positivos, que são pessoas assassinadas, que foram apresentadas como guerrilheiros, assassinados, mortos em combate, e que na verdade eram civis, especialmente jovens dos setores populares, dos bairros populares, que foram assassinados e apresentados como guerrilheiros. Então, o uribismo cada vez está mais fragilizado, né? Desculpa, eu vi um dado, só para um parênteses na sua fala, apontando entre 99 e 2005, 9 mil assassinatos, e sabemos que isso é difícil de contabilizar também exatamente, executados por paramilitares. E daí com esse elemento também que você traz, que também é fundamental para entender esse presente na Colômbia, que é os falsos positivos, né? Nós
por exemplo, quando na marcha começamos o processo internacional, né, de trabalho internacional, de mostrar a realidade colombiana para fora, era muito tenso, né, porque a gente, infelizmente, né, isso não é motivo nenhum de orgulho, a gente tinha um processo onde contamos com mais de 200.000 desaparecidos, com mais de 10.000 prisioneiros políticos, com mais de 5.000 dirigentes sindicais e ativistas políticos assassinados nos últimos 30 anos na época. Então, realmente isso, né? Um quadro de barbárie, de terrorismo do Estado, de ditadura fantasiada de democracia, que realmente não se corresponde com nenhuma democracia, né? Nenhuma democracia aguentaria isso, né? E o uribismo expressa tudo isso, né? O uribismo é a pior expressão da ultradireita colombiana, dos setores mais reacionários, e que hoje estão cada vez mais em crise, né? Tem um desgaste muito importante. Eu acho interessante também colocar o seguinte: o neoliberalismo ele é um projeto das classes dominantes, no seu conjunto, não só do uribismo. E o que está em crise hoje na Colômbia, mas não só na Colômbia, né, em toda a nossa América e de repente no mundo, é essa estratégia neoliberal. A grande diferença é que a quem vai ser cobrada essa crise na Colômbia não é a organizações e governos progressistas, ou que se assumem como progressistas, né, como aconteceu em muitos países da nossa região. É uma cobrança para essas mesmas classes, né? E aí tem um movimento muito importante com o processo de paz de setores que foram parte desse governo uribista, dessa aliança, né? Que era todo o estabelecimento, toda a classe dirigente, toda a classe dominante junta, e a partir dessa fragmentação, então o que nós temos é uma grande oportunidade, onde inclusive tem hoje setores dessa burguesia que está disposta, assim, que entende-se a necessidade de certas reformas democráticas para poder superar a mediação da guerra para a luta política, né, no nosso país. São frações que estariam a um desgaste, como você diz, não necessariamente uma baixa expressão eleitoral, né? Mas talvez você está falando de uma cisão na medida em que o terceiro colocado está com 20%, né? O segundo 27%, né? Seria uma divisão nesse momento que os enfraquece. Não. Não, tentando primeiro colocar a questão do uribismo entre as classes dominantes. Ainda não falei dos candidatos, não. Então, vamos lá, para chegar aos candidatos, rapidamente. Eu teria um cuidado aí Pode trabalhar bem. O objetivo é esse, tá bom. Pode ir por aí. sobre a questão dos candidatos. Acho que temos que ter cuidado, né? Porque o uribismo tinha um primeiro candidato, um candidato do uribismo mesmo, né? Do Centro Democrático, o partido de governo, o partido de Álvaro Uribe Vélez. Mas depois das consultas, né? Junto com as eleições parlamentares, era evidente que esse candidato não teria nenhuma possibilidade de disputa, né? Aí o uribismo, então, o que faz é retirar ele. Ele renuncia, né? Supostamente como um ato individual, mas porque era óbvio que o seu partido não seguiria com ele. E aí, o que já muitos analistas tinham colocado, né? O uribismo chega a essa campanha do Federico Gutiérrez, que é um ex-prefeito de Medellín, né? E que, de alguma forma, expressa essa continuidade, né? Do uribismo e do governo atual. Pode ser que com alguns matizes, eu acho que mesmo com alguns matizes, com algumas tensões, mas no fundamental é a continuidade, né? Aquele terceiro, ele é a grande surpresa agora, né? E eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque eu acho que a grande mídia está provocando, né, esse impacto em termos de falar que ele hoje pode ser o segundo, ou seja, ele pode ir a um segundo turno com o Petro. E eu acho que é o pior cenário, porque eu acho que realmente ele conseguiria juntar facilmente os setores do uribismo, da direita colombiana histórica, né, das classes dominantes, da grande maioria, mas também um setor do chamado centro, né, que estaria num outro candidato, que hoje não aparece, né, mas que ele está aí, né, que é o Sergio Fajardo, e que se expressa como uma alternativa dentro do centro, com alguns setores de esquerda no seu interior, mas que eu acho, né, que pela sua própria história, né, por sua própria forma, né, de colocar as questões, ele vai terminar sendo um governo mais terminaria sendo também uma contribuição de governo mais de direita mesmo, né? Ou seja, o Petro hoje se enfrenta fundamentalmente três candidatos de direita,
né? O centro político, embora tenha setores dentro desse centro político de esquerda, esse centro político é de direita, né, no fundamental. E eu acho que o Petro tem mais opções no segundo turno, ou com a direita mesmo, que aí a gente esperaria que esses outros setores, inclusive os votantes por aquele terceiro que você está falando, né, o Rodolfo Hernández, o engenheiro, fossem uma boa parte com Pedro. Mas o risco que eu estou achando é o seguinte, tá? Pode ter uma análise do urivismo, e seria inteligente, né? E o urivismo inteligente, que apostasse não, se ele entender que o Federico Gutiérrez, né, o que hoje é o candidato deles, mas que formalmente não é, que está supostamente segundo nas encuestas, né? Se ele for para segundo turno, tem uma parte da sociedade que não vai para lá, porque ele expressa abertamente essa continuidade. O Rodolfo Hernández não. O Rodolfo Hernández ele se apresenta como um desses políticos que não são políticos, tal como uma anticorrupção. Alguns chamam aqui do Trump da Colômbia. Eu não concordo tanto com essa expressão, mas é uma expressão que se tem usado. Eu acho que o Rodolfo Hernández ele vai jogar com elementos do que a gente tem construído com o Pacto Histórico para tentar responder um pouco a demandas populares, mas no fundamental é isso, ele é um empresário, ele está pensando também ainda em manter essa lógica neoliberal, que eu acho que aí está o grande divisor, né? E em Porque comum, né, eu estava vendo uma visão, bom, ideológica bastante conservadora, né? Estava vendo uma matéria de elogios a Hitler, polemiza nesse sentido, presença nas redes sociais, né? E ao mesmo tempo que você está dizendo, eu acabei de ver uma matéria também dizendo que numa pesquisa 60% dos entrevistados não tem antipatia com ele, ou seja, seria uma figura com essa abertura aí, com essa possibilidade que você está dizendo, esse perigo, né, também, né, esse risco, né? hoje, eu acho que o mais perigoso hoje, se a gente não conseguir ganhar em primeira volta, né? A gente está esperando conseguir vencer em primeiro turno. A gente está entendendo que hoje o Federico Gutiérrez, né, o candidato do uribismo, ele hoje já tem todo o apoio que o Duque conseguiu na segunda volta, no segundo turno da eleição passada. Já todos os setores que estavam com Duque no segundo turno já estão no primeiro turno com Federico Gutiérrez. E mesmo assim, eles não têm como vencer no primeiro turno. E não sabem se conseguem chegar no segundo turno. O Rodolfo, ele vai conseguir chamar a esse setor, que é o setor absolutamente antipetrista, né? Anti a proposta do Pacto Histórico, e vai conseguir chamar uma parte do setor do chamado centro político. E por isso que eu acho que é o mais perigoso, né? Se chegar o outro, o Sérgio Fajardo, né, que hoje aparece menos, né? Eu acho que um setor dos que estão com o Rodolfo podem ir para lá e o Uribe não irá para lá, mas um setor muito importante dos que estão hoje com o Rodolfo Fernandes iriam para o Pacto Histórico, né? Então acho que tem mais chances certamente num segundo turno, né? Se for para pensar em termos só do eleitoral. O problema é que na Colômbia você não só pode pensar em termos do possível dentro da eleição, né? Do que as maiorias vão votar mesmo. Infelizmente, a gente tem que contar com as variáveis de fraude, com as variáveis, inclusive, de atentados, né? Atentados, entende em português, né? Sim, De, sim. Uhum. contra o próprio Petro e a própria Francia Márquez. E, Imagens que e têm mudado bastante nesse momento nas redes sociais, né, Juan? Dos comícios durante a campanha, né? Toda a segurança em torno dele, as ameaças, esse acirramento de algo que já acontece há muitos anos na Colômbia, sabemos a perseguição de lideranças, como você falou, mas que nesse momento se acirra bastante, tem marcado bastante aí nas redes sociais, quem acompanha as notícias, né? sim, muito. Se você ver, eu acho que na própria conversa que a gente teve sobre os movimentos do ano passado, né? Isso era o que era previsível, né? A gente sabia que o ano eleitoral é um ano em que se intensificam essas ações da contra-insurgência. Nós estamos com mais de 1.300 dirigentes assassinados do Acordo de Paz, né? Este ano, as massacres têm sido muitas, né? Em todo o território nacional. A gente vem de um mal chamado paro armado, né? De um
momento de paralização imposto pelas armas por sectores narcotraficantes paramilitares no norte da Colômbia. E nós temos uma ameaça constante do próprio governo hoje à institucionalidade. A institucionalidade, mais ou menos com alguns elementos similares ao que está acontecendo aqui no Brasil também com o governo daqui, né? Então, tudo isso gera muita instabilidade, né? Assim, inclusive a gente vencendo nas eleições, a gente não tem garantia do que vai acontecer. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Porque a gente não pode simplesmente pensar dentro dos limites dessa democracia muito restringida da Colômbia, porque certamente, no caso nosso, ela é muito, muito frágil mesmo, né? E aí, uma resposta, como poderia ser esperável, das massas na rua, né? Com o acúmulo dos últimos anos, ela pode, inclusive, ser precisamente essa justificativa que se use para dar um golpe, abertamente, né? Então, acho que esse é um cenário de muitas possíveis contradições, né? Não é nada simples essa análise para nós hoje. Um tema que gostaria de conectar aqui com você, que parece importante também para a nossa teoria política latino-americana, quem passar a observar hoje as eleições na Colômbia, vê esse desempenho da esquerda, realmente histórico, notável, mas também talvez não veja que isso também é resultado desse processo que até a gente conversou no ano passado, né? Da abertura a partir dos acordos de paz, de outras vias também de luta surgindo, sujeitos sociais importantes, né, as mulheres, negros e negras, e esse papel também das lutas das ruas, né, da retomada aí dos protestos. Você vê isso nesse desempenho da esquerda, ele é tributário, vamos dizer assim, as eleições estão sendo depositárias dessas lutas anteriores ou não? Como que você vê essa relação do atual momento da esquerda nas eleições com esse processo que você está descrevendo para a gente? Acho que essa é uma muito boa pergunta assim, para debates, né? Em aberto. Eu não me atreveria a colocar uma posição fechada. Eu acho, primeiro, que não tem como entender o momento atual sem esse processo. Assim, o que a gente está vendo hoje tem todo a ver com o processo de paz, que é o acordo, mas não é só acordo, né? São as mobilizações que a gente teve entre 2011 até 2016, incluindo o movimento, sobretudo nas principais cidades, depois que se perdeu o plebiscito, né, para se manter o processo de paz. E certamente, eu insistiria no seguinte: o paro do ano passado, a grande mobilização do ano passado, de 2021, ele tem como antecedente 2019, que foi uma mobilização de 21 de novembro, já muito potente. Não com a mesma dimensão de 2021, mas muito potente mesmo. Que expressava um cansaço de um governo que acabava de assumir. O governo de Duque, que é o Uribe III, tinha pouco mais de um ano. E era um desgaste muito grande desse governo, né? Eu sou convencido, embora essa tese não prosperou, né, nos setores da esquerda organizada na Colômbia, mas eu estou convencido que tinha assim com que levar a uma situação de cheque para esse governo, né? Já em 2019. Com a pandemia ficou pior. Com a pandemia, as condições sociais de vida ficaram muito pior pela resposta do Estado, não pela pandemia, né? Pela resposta do Estado, muito na linha, inclusive, do que também aconteceu aqui no Brasil. E aí vem essa mobilização do ano passado, né? Então, sim, tem uma relação, não tem como pensar o momento de hoje sem um acordo de paz e sem esse ascenso na luta social e popular. Mas também temos que ter muito cuidado para não achar que isso é mecânico, né? Então, parte do trabalho político muito importante que estão fazendo os companheiros, companheiras na Colômbia, é esse trabalho de pedagogia. Eu gostaria de lembrar que quando os pontos de bloqueio estavam se levantando lá na Colômbia, entre final de junho e início de julho, a consigna, né, a palavra de ordem era:
o paro não para, o paro se transforma, né? A paralisação não encerra, a paralisação muda, né? E o que vinha aí pela frente era isso, era uma campanha de formação política, com trabalhos pedagógicos nos bairros, e pensando como um dos momentos chaves as eleições deste ano, e eu falaria mais, do ano que vem, né, que são as eleições regionais e locais. Então, aí tem toda uma aposta nesse sentido. O risco disso, claro, nós temos gente que vem de uma participação da luta social e popular que hoje está assumindo representação política. E vamos ter mais ainda sobre isso. Isso nos coloca numa situação muito complexa de que não fique todos os principais quadros políticos das diversas forças dentro das instituições do Estado, né? Seja qual for os poderes que estão aí em disputa, e fragilizando o movimento social e popular, né? Aí tem um desafio, né? Tem uma tensão, tem uma contradição. E a outra, eu acho que os movimentos, sim, eu acho mesmo que o Pacto Histórico expressa esse movimento social. Esse movimento de 2021, esse movimento de 2019, o Acordo de Paz. Eu acho que tudo isso está confluindo hoje no Pacto Histórico, né? Ou pelo menos da grande maioria dos que têm contribuído nesse processo. De repente, outros estão em outras expressões, mas a grande maioria está aí. Agora, chegou o Pacto Histórico. Vamos a governar com o Pacto Histórico? Claro que sim, tem que ser isso. Mas tem que ter uma diferenciação, né? O movimento social tem que ser uma pressão para que o Pacto Histórico seja um governo que realize o que está falando que vai fazer, e não um instrumento de propaganda do governo do Pacto Histórico, né? E acho que tem uma Essas contradição. questões. Nós tivemos para pensar sobre isso. Eu acho que aí tem um grande desafio dentro dessa pluralidade do Pacto Histórico, dentro da lógica dos grandes quadros políticos, para entender que o movimento social não é simplesmente um instrumento da organização política, né? E como a gente consegue construir isso? Acho que a gente tem acúmulos importantes na Colômbia sobre isso, né? E é Petro, eu acho que é Petro mesmo, né? Petro é esse dirigente histórico que foi guerrilheiro do M-19, uma guerrilha com um projeto social-demócrata, que hoje está se colocando aí como uma proposta de governo, né? Hegemonicamente, mas que também confluem setores revolucionários, que também confluem setores demócratas, que não necessariamente, né? Mais liberais, vamos falar assim. Mas o Petro é uma figura muito importante, né? A França expressa essa outra organização, esse outro grande movimento que vem de baixo, e eu, com muito respeito, carinho e admiração por Petro e França, eu gosto de falar que é o governo do Pacto Histórico, porque não é Petro e França, né? O Petro tem 4 anos para ser presidente, e esse processo tem que ter continuidade, isso implica a gente ter quadros para continuar isso, e que ainda mais eles consigam convocar o povo a votar também, se for para disputar dentro das eleições, obviamente, né? Porque parte da dificuldade das outras experiências é isso, né? Uma pessoa, e aí, na Colômbia não tem reeleição, né? E vai ter muita dificuldade para ser mudado isso novamente na Colômbia, porque quem fez isso com trapaça, né? Com artimanhas, foi o Uribe Vélez. Então, o nosso legado sobre isso não é nada bom. Então, a gente precisa entender que é um movimento, que o pacto histórico, ou a frente mais ampla que se consiga fazer, é uma articulação que implica diferentes liderazgos, e isso tem que aparecer. E digo algo mais, porque é mais grave ainda. Esperamos que não mesmo, mas a gente não pode descartar essa perseguição que se expressa, inclusive, em tentativa de assassinato a nossos grandes dirigentes de hoje, do pacto histórico. E aí, a Colômbia já passou por isso, né? Grandes dirigentes que são assassinados, e aí o movimento fica acéfalo, né? Sem cabeça, e aí parte do espírito da Marcha Patriótica, quando ele surgiu, era esse, né? Não era uma cabeça visível, com muita gente aí, né? Com alguns, claro, quadros dirigentes, né? Porque se destacam na sua luta histórica e tal, mas eu acho que esses são desafios que nós temos, né? Para pensar essa relação, e que acho que está indo por bem caminho, né? É um processo em construção. O que vai dar, a gente vai ter como fazer um balanço daqui a uns anos, mas acho que está nessa construção e não é fácil. Não é fácil porque Questões que são centrais para a gente debater, acho que o exemplo colombiano é bastante importante. Só ia te perguntar se quer atender o seu filho, e daí eu faço aqui alguns informes, vamos para essa parte? é É o que a gente combinou aqui, né?
tá fazendo essa entrevista, mas aqui também com cuidado com as crianças, que é essencial, ainda mais para nós, companheiros, né, que temos essa dívida também. Então aqui, pessoal, esse aqui é a nossa mais uma entrevista do nosso Rondó da Liberdade, que é o canal construído pelos militantes da Consulta Popular para difusão de ideias referentes ao marxismo-leninismo, à luta de classes, à solidariedade internacional, às experiências revolucionárias, a análise concreta da situação concreta aqui no Brasil, em nosso continente, no mundo. Tivemos uma ótima entrevista anterior com José Antônio Herrido sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e OTAN, e agora estamos debatendo aqui as eleições do dia 29 de maio na Colômbia, eleições centrais em nosso continente, com a possibilidade de vitória do Pacto Histórico, que é uma coalizão de esquerda, das organizações, dos movimentos populares, das lutas que o país vem vivendo desde 2019, e como o Rua traz aqui, para a gente analisar as contradições, né? Como seria um possível governo aí do Pacto Histórico, a presença das organizações, as organizações que têm feito lutas intensas no país não se renderem apenas à lógica institucional, como também não ser apenas um governo de Petro, mas um governo desse movimento que está se formando, que é o Pacto Histórico, enfim. Juan Pablo Tapiro, da organização Marcha Patriótica, tem trazido para a gente vários elementos para a gente analisar aqui da realidade colombiana e latino-americana, e a gente pede também a difusão dos nossos canais, redes sociais do Rondó, clica o sininho no YouTube, siga nossas redes no Twitter, no Instagram, curtir, compartilhar, se inscrever, para a gente estar difundindo aí os autores, a propaganda revolucionária e também a Revolução Brasileira. Já vamos estar aqui retomando mais algumas questões aqui com o Juan Pablo, antes de encerrar a nossa programação. Lembrando que, então, vamos ter agora, no domingo, dia 29, as eleições na Colômbia. Gustavo Petro e a sua vice, Francia Marques, que é uma advogada negra, militante ambiental e dos direitos humanos, estão em algumas encostas, aí, em algumas pesquisas, com 41% de apoio, seguidos aí de duas candidaturas que expressam uma posição de direita e neoliberal, que é o Federico Gutierrez, com 27% aí das intenções, e o empresário Hernandes, em terceiro lugar, com 20%. Tem sido um aumento aí nas pesquisas das intenções aí do Hernandes, apontado aí como um fato novo nos últimos dias, e o Juan está explicando para a gente aqui que Hernandes tem um potencial também de trazer alguns setores que não se identificam necessariamente com o uribismo, que é a política de extrema-direita, alinhada com os Estados Unidos, que predomina no país desde 2002. Álvaro Vélez Uribe foi presidente entre 2002 e 2010 e depois deixou um legado que os demais presidentes da Colômbia também seguiram aí esse alinhamento ao neoliberalismo, aos Estados Unidos, a uma política de repressão sob as organizações populares, sob o pretexto de combate ao narcotráfico. A sociedade colombiana, os trabalhadores, as organizações populares camponesas têm reagido desde 2019 a esse cenário neoliberal, tem feito intensas mobilizações, seja no campo popular nas ruas, no campo sindical, uma greve que aconteceu ano passado. As condições de vida ficaram precarizadas ainda mais com a pandemia e diante aí das ações negacionistas também do governo de direita de Ivan Duque. Então, tudo isso tem fervilhado aí um caldo de luta popular muito importante, inédito na Colômbia, uma vez que no período anterior víamos aí o predomínio da via político-militar na luta de classes, nos combates encabeçados principalmente pelas Farc e pelo ELN. Temos, então, os acordos de paz aí, levados a cabo em 2016, e novas possibilidades no cenário social colombiano. E aqui, Juan, aproveitando a tua volta, fazer mais umas duas perguntas aqui, que estamos chegando daqui a pouquinho no nosso final, novamente agradecendo essa parceria, que é também no marco da Alba Movimentos, né, onde a Consulta Popular, nossa organização, participa, a Marcha Patriótica também, alargando aí as fronteiras de nosso continente, e perguntar, se pudesse trazer, a gente tem acompanhado algumas informações, a plataforma programática de Petro e Francia, que
para quem vê nas notícias, parece bastante interessante esse recorte, né? A questão de diálogo com as forças político-militares no marco dos acordos de paz, a questão social também na Colômbia. Vi também comentários sobre uma crítica ao caráter dependente do país, completamente importador, e ao próprio agronegócio também, falando da necessidade de menos concentração fundiária, da necessidade de haver uma industrialização no país. Ou seja, bons sinais vêm chegando. Quero ver contigo se é isso, quais seriam as principais bandeiras, como que vocês têm visto esse momento do ponto de vista essencial programático, né? Obrigado, Pedro. Sí, es muy importante, inclusive porque assim, o nosso movimento, eh, ele está aprendendo, né, nisso da questão da participação eleitoral, né, esse, né, o forte das organizações que estão dentro da Marcha Patriótica, mas vem aprendendo, né, de as eleições anteriores. Agora também participamos nas circunscrições especiais de paz, né, a Marcha Patriótica conseguiu que dois companheiros que são da organização estivessem agora eleitos também para o Congresso. Y eso tiene a ver con una construcción no solo de una plataforma política, mas de cómo eso se construye, ¿no? Programáticamente para ser gobierno. Es un grande desafío, no ser só oposición, ¿no? Con unas palabras de orden importantes, mas conseguir pensar eso concretamente como una propuesta para gobernar mesmo, ¿no? E aí a Marcha faz parte dessa construção junto com muitas outras organizações em todo o país. Eu acho que são uma das grandes potências do Pacto Histórico. O Petro, ele é um grande dirigente, acho que ninguém pode negar isso. E ele é alguém que consiga expressar, né, as contradições que viu a Colômbia, ele consiga expressar as propostas para a gente dar um salto com respeito ao momento que a gente está vivendo, dessa aposta, né, para que Colômbia seja uma potência da vida e da paz com justiça social. Mas o Petro não é sozinho. Acho que isso é muito importante, né? É uma construção muito coletiva mesmo dos territórios, dos diferentes processos que hoje estão dentro do Pacto Histórico, né? Acho que aí, por exemplo, o papel da Francia Márquez, o que ela expressa é isso mesmo, né? E que também não é só a França, né? Também tem outras mulheres e companheiros, companheiras, dirigentes Ela, es- sociais. Aham. Ela expressa esses setores protagônicos nas Correto. marchas que houveram, nas lutas que houveram, né, como mulher negra, como, enfim, as camponesas. Ela é uma expressão, um símbolo disso também, né? Exatamente. E aí, bom, tem vários eixos, né, que a gente poderia conversar sobre a questão programática. Eu destacaria quatro, pelo menos, assim, fundamentais. Um, eu acho que o programa do Petro é o único, do Petro não, do Pacto Histórico, né? É o único que realmente tem uma articulação com o Acordo de Paz. Hoje todo mundo fala, inclusive os setores da ultradireita, em Federico Gutiérrez, que vão a respeitar o Acordo de Paz, porque este governo atual, do urivismo, fez todo contra o Acordo de Paz, né? Tem inclusive analistas, né, intelectuais, que são uma grande referência no nosso país, que acham mesmo que o Acordo de Paz foi um fracasso. A gente não concorda com isso, né? O Acordo de Paz ainda está na disputa de ser implementado e ele ainda tem uma grande potência transformadora, né? Para além do que possa ter acontecido ou aconteça com o que eram as Farc-EP e hoje o Partido Comunes, né? Esse é outro debate. Mas o Acordo de Paz em si, ele é uma grande potência transformadora. E este programa do Pacto Histórico, em vários momentos, ele mostra, né, concretamente como se articula com esse Acordo de Paz, com respeito à questão da soberania alimentar. Eu acho muito interessante, né, que não aparece só a segurança alimentar, que claro que é importante, é uma base inicial, mas se coloca em uma perspectiva da soberania alimentar, né? Porque a Colômbia é um país profundamente agrícola, historicamente, com os tratados de livre comércio, destruíram não só a indústria, mas também o nosso campo, né? E aí nós estamos importando uma quantidade de alimentos que nós poderíamos produzir, né? Então aí tem uma base muito importante da questão agrária, da questão industrial
ligada com a questão da soberania, né? E aí, obviamente, isso se coloca em tensão com os interesses geoeconômicos do imperialismo e fundamentalmente dos Estados Unidos da América, né? Mas não só. Mas acho que aí tem um elemento fundamental. A questão do enfrentamento das economias ilegais, né? A questão do consumo de substâncias psicoativas como um assunto de saúde pública, o enfrentamento às grandes estruturas dessas economias ilegais, para além, por exemplo, dos camponeses que fazem os cultivos, né, do uso ilícito, né, mas que o cultivo mesmo não tem por que ser ilícito, né, porque poderia ter outros usos, esses cultivos, né, da coca, da marihuana, a marihuana, né, como chama aqui, a marihuana, a maconha, isso. Amapola, enfim. A questão das vítimas, né, da reparação das vítimas, ligado ao processo de verdade. Sem verdade, a gente não tem garantia de não repetir, que é o que está acontecendo, né? Eles continuam fazendo o que sempre fizeram, o que fizeram durante toda a guerra, porque não tem verdade ainda. Quando nós consigamos, e estamos perto, estamos muito perto, desses processos de verdade, parte da fragilidade do uribismo é essa, né? Essa consciência que hoje se tem, no sentido comum das maiorias da Colômbia, tem a ver com isso. É uma consciência que tem a ver com essa verdade histórica, do papel de seus setores. E aí vem o processo de verdade e reparação para as vítimas também, né? A questão da participação política, das garantias para a oposição, mas também a possibilidade de que a gente dispute projetos de país sem o medo que a gente vai ser exterminado como expressão política por isso, né? Tudo isso está no acordo de paz. E esse programa do Pacto Histórico recupera esses elementos, né? Esse é o primeiro eixo que eu destacaria. O segundo é o que o Pacto Histórico está chamando aqui de passar de uma economia extrativista, que é um dos elementos fundamentais do neoliberalismo e da estratégia do capital internacional, transnacional, monopolista, nas últimas décadas na nossa América, também na Colômbia, claro, para uma economia produtiva. E isso normalmente ligado com a questão da soberania. Claro, aí se abre todo um debate, né, com a questão do desenvolvimentismo na década de 50 e 60, na nossa América, com a questão do neodesenvolvimentismo, com algumas experiências na região durante o chamado ciclo progressista, né, já no século XXI. Mas aí tem uma aposta que eu acho que ela é pertinente, né, está colocada em termos disso. O que produz riqueza é o trabalho, né? É a partir do trabalho, obviamente nosso intercâmbio com a natureza, que é possível produzir riqueza. E aí dá um lugar para o produtor, dá um lugar para o trabalhador, e dá um lugar para dizer, nós precisamos desenvolver as nossas forças produtivas, nós precisamos de ciência e tecnologia, nós precisamos então passar para um sistema de ensino público, universal, inclusive na educação superior, que seja gratuito, né, e que permita responder às necessidades da nossa sociedade. Acho que isso é muito, assim, neste momento histórico do mundo, isso é revolucionário, né? Isso não é simplesmente uma proposta liberal, é uma proposta que hoje está em contravia de qualquer expressão dos interesses e das estratégias do capital. Então, a propósito do que estamos vivendo hoje no Brasil, né? Inclusive as tentativas agora de que, como na Colômbia, os estudantes do ensino público tenham que pagar uma matrícula, por exemplo, na própria graduação. Então, tem aí um eixo sobre a economia produtiva que tem a ver com a produção de riqueza, que tem a ver com o assalariamento, né, com regularizar, né, as condições de trabalho. A Colômbia é um dos países que mais trabalha na informalidade, que mais trabalha com contratos precarizados, né, na Colômbia chama de prestação de serviços, né? Então, sem nenhuma garantia da continuidade nos trabalhos, enfim. Então, acho que aí tem uma aposta muito importante, né? E isso se liga com a discussão sobre a reforma da saúde, a reforma da educação, a reforma do sistema previdenciário. Então, tudo faz parte de todo esse debate, né? E de garantir, podemos pensar assim, em termos keynesianos mesmo, né? Que o trabalhador tem que ter um salário, tem que ter umas condições para poder dinamizar a própria economia nacional.
Agora, esse é um ponto também problemático em termos do que a gente vive, né? Da crise do capital, de que não é um problema simplesmente de vontade política de um governo, do lugar da Colômbia na divisão internacional do trabalho. Então, aí tem outras contradições que emergem, mas que pelo menos que se coloque essa contradição e se viva essa tentativa, eu acho que é uma grande potência, né? Pelo que tem na Colômbia, inclusive, sim, como um acúmulo da possibilidade da produção agropecuária. E um terceiro elemento que eu queria destacar tem a ver com esse enfrentamento a essa lógica e prática neoliberal da mercantilização dos direitos, né? Eu sou assistente social, sou professor na UERJ em serviço social. E parte do debate que eu coloco, né, nos espaços que eu participo é esse. O Brasil tem que olhar para o que é a Colômbia, né? Porque o Chile é o grande paradigma. Desde a década de 70, com a ditadura de Pinochet, o grande paradigma do neoliberalismo foi Chile. Foi a primeira experiência piloto do mundo. A Colômbia é uma experiência que não chega ao nível do Chile, né? Mas é uma experiência de um neoliberalismo brutal que a gente sofreu a partir da década de 90. O que eu estou vendo com as reformas no Brasil é a Colômbia da década de 90, né? E isso é o que a gente está enfrentando hoje. Assim como o movimento em Chile ajudou a gente, por exemplo, a defender não chegar a esse limite lá no início da década passada, por exemplo. Pensando, por exemplo, na educação superior. Então, o que se está expressando hoje, com um governo que está falando de enfrentar o neoliberalismo, não só para, em termos da expressão do neoliberalismo, mas enfrentar a mercantilização dos direitos sociais. Isso não é pouca coisa, não. Né? Saúde, educação, previdência. Isso tem tudo a ver, por exemplo, a gente quiser depois, em outro momento, discutir, eu falarei pouco, né? Mas de trocar uma ideia, né? Sobre o que está hoje em disputa no Brasil, né? E das experiências anteriores, e da necessidade de autocrítica para ir para além, né? Inclusive porque a gente tem que ver o espelho do que está acontecendo já em Chile, do que está acontecendo lá na Argentina hoje, por exemplo, né, com um governo dito progressista novamente, com muitas contradições, né? Mas eu acho que este programa do Pacto Histórico expressa isso, uma confrontação direta com o neoliberalismo. E se isso consegue se expressar em uma posição anti-imperialista, inclusive para além, bom, será parte da disputa no movimento da própria sociedade, né? Porque, assim, o pacto consegue expressar isso hoje, porque o movimento das ruas do ano passado era antineoliberal. A gente entende que a gente contra o neoliberalismo na década de 90, na década de Inclusive 2000. era contra, né, Juan, as políticas também propostas por Ivan Duque de reformas, né? Quer dizer, essa pauta também e acabar com esse legado de Ivan Duque de reformas, previdência, trabalhista, etc., também estava colocado, né, nas ruas. Tem aprofundar esse neoliberalismo. Não inicia aí, né? Isso, claro, claro. Começou na década de 90 aqui. Mas o que eu quero falar é o seguinte: hoje, o programa do Pacto Histórico, que é um programa antineoliberal, ele consegue chegar na massa da sociedade, porque o movimento das massas na sociedade já é antineoliberal. O movimento de grande mobilização de 2021, ela tinha duas palavras de ordem muito fortes, ou três. Era antineoliberal, anti-Uribe, anti-uribismo, e pela defesa da vida e da paz. Então, por isso hoje um programa pode expressar isso. Pode ser que setores da esquerda, intelectuais, já afirmaram isso 10, 15, 20, 30 anos antes. Mas é agora que isso está no sentido comum das pessoas, entendeu? Então, esse governo não pode ir aquém disso. E isso está no programa. E esse programa tem que se implementar. Aí, por isso eu falava, aí as pessoas na rua serão fundamentais, porque não tem maioria no Congresso, não vai ser fácil, e para conseguir isso vai ter que ter pressão social, né? Entendendo que essa pressão social não significa estar contra o governo, mas todo o contrário. Pressão social para que faça o que está colocando nesse programa como uma agenda antineoliberal. E, por fim, eu acho que tem um reconhecimento muito importante, sim, a diversos setores da sociedade colombiana, que a gente poderia pensar isso em qualquer outra sociedade do mundo, seguramente, né? Mas com as particularidades nossas, né? Dos povos originários, dos povos negros. Vou te contar uma coisa, Pedro. Eu era professor na universidade em que a Francia Marques se formou em Direito. Eu era professor em Serviço Social. E eu assisti na defesa do TCC dela.
uma belíssima defesa, né? Ainda ela não era candidata de nada, né? Depois é que vai ficar candidata nas jornadas anteriores para a Câmara de Representantes e agora, né, muito merecidamente candidata à vice-presidência. E eu aprendi com Francia Márquez nesse dia essa diferenciação entre falar de comunidades negras e povos negros. E ela fala, os povos originários, eles têm outra condição, inclusive na luta político-jurídica, por ser povos originários. Quando a gente fica como comunidade, tem outro qualificativo, outra acepção aí político-jurídica. Eu não sou advogado, tenho limitações para entender isso certamente. Mas o fato é, eles se assumem, e não é um só povo negro, né? É uma diversidade também de experiências, de histórias aí. Então, são os povos negros. E aí, então, tem entrada os povos negros, os povos originários, os camponeses, muito importante, né? Que não são um povo à parte, né? Mas que efetivamente tem uma condição sociocultural particular e que precisa também ter seus direitos reconhecidos, mas também a população LGBTQ+, também tem entrada os que defendem, né? Especialmente as lutas dos chamados animalistas, né? Das condições dos animais, de vida dos animais, da relação de nós, seres sociais, seres humanos, com os animais. Tem um eixo chave aí na questão da relação com o ambiente, né? Com a natureza, em termos de do câmbio climático, mas que vai para além disso, né? Então, reconhecendo a centralidade de uma classe trabalhadora, porque está reconhecida quando se fala do centro da economia produtiva para a produção de riqueza, tem aí toda uma questão sobre a classe trabalhadora, mas também dessa pluralidade, dessa diversidade dos setores sociais, né? Que a gente poderia entender como setores subalternos. Aqui... Uhum. Não, pode concluir, por favor. Daí eu Então, já isso, faço uma última questão. essa confluência, eu acho que não se expressa hoje simplesmente como um reconhecimento politicamente correto, né? Eu falava com um amigo meu, né, antes das eleições do Pacto Histórico, da consulta, né, do Pacto Histórico para presidente. Eu falava, acho que a gente tem que votar por França mesmo. Eu votaria por Petro na consulta, né? Mas acho que a gente tem que votar por França porque ela expressa todo esse outro movimento aí. E certamente o Petro vai ganhar. Então, acho que vai ser uma pressão maior para que ela seja vice. Né? Em um momento que era muito difícil, né? Inclusive, passou mais de uma semana aí nessa discussão se seria ou não seria a França a vice-presidente. Eu fiquei muito feliz com a decisão. Acho que não é uma decisão simplesmente instrumental. Não acho que seja uma decisão politicamente correta. Eu acho que entra com uma potência muito importante pelo próprio caráter da França, né, e do seu movimento, de seus acúmulos, mas de tudo que se expressa aí. Ou seja, esse é um governo para ser construído desde baixo, né? Obviamente, já a figura do Petro é um grande dirigente com suas particularidades, mas este movimento tem que ir para além do Petro, um pouco que eu queria insistir, né, nesse sentido. E Eu acho que acho esse programa que, expressa isso. eu acho que dá um panorama bastante interessante, uma das questões programáticas que estão colocadas, a ligação disso com todo o caldo de mobilizações e organização na Colômbia, os desafios, né? Acho que você começa a falar do que seria um governo aí de esquerda e a posição das organizações em relação ao governo do Pacto Histórico, como você diz, não só de uma pessoa, de Petro, né? Coloca assim, agora a gente está chegando aqui no nosso final, tá muito interessante a nossa prosa, uma prosa que também temos buscado fazer aqui no Rondó da Liberdade, com dirigentes, com analistas de organizações aí de esquerda, revolucionárias também de outros países. Deixo aqui para as suas considerações finais e provoco, talvez para complementar o quadro que você deu anteriormente, de pensar alguns desafios. Um governo de esquerda, eventualmente de Petro e França, assumiria num contexto de realmente novos governos progressistas na América Latina, que tem assumido num cenário bastante mais difícil do que aquele simplesmente dos anos 2000, vamos dizer, né? Pensar agora Castilho no Peru, Andrés Manuel López Obrador no México, na Argentina, no Chile, agora pensar aqui na Colômbia, é um cenário de mais instabilidade em nosso continente, também no mundo, né? E também pensar o caso particular da Colômbia, é isso que eu gostaria de te perguntar. A Colômbia, a luta de classes teve a via principal, a luta político-militar em nos últimos 40 anos, né? Encabeçada principalmente pelas Farc e pela ELN,
concordo contigo que os acordos de paz são algo a ser, olhando de longe, mas concordo contigo, algo a ser disputado, algo que é importante no marco das organizações populares, garante mais abertura, mais liberdade até de ação política. Isso se expressou nas ruas. Tem essa contradição de, assim mesmo, as organizações se deparam com um grau muito grande ainda de perseguição, de ameaças. Ano passado foram só computados mais de 80 ativistas de direitos humanos assassinados apenas nesse campo, né? Pensar os camponeses, etc., muito mais. Como pensar essas vias diante de um novo governo, quais seriam os desafios? E diante de uma realidade em que se adotou a via institucional, mas ainda há resquícios da guerra, né? Parece que a guerra ainda está presente, né? Quer dizer, queria que você sistematizasse um pouco desses desafios em vista disso, né? As organizações populares lutam pela manutenção do acordo de paz, mas parece que a oligarquia segue matando, né? É uma questão para se pensar, né? Tá. E a gente tem quanto? Mais uma hora para isso, Pedro? Mais 5 minutos. Só um apontamento e voltamos a conversar aqui no programa outras vezes. A questão é deixar perguntas e questões, né? Não precisamos fechá-las, né? Com certeza. E eu espero que a gente possa conversar depois, segundo o que aconteceu domingo, né? A gente vai ter um cenário. Ou ganhamos em primeira volta, né? Ganhamos em primeira, que é o que a gente espera, vencer em primeira, ou outra Tomara. disputa de semana muito intensa. Então, aqui estamos à disposição também para seguir nessa troca. Eu, muito rapidamente, colocaria aí 3 ou 4 elementos. Sobre a região. Eu acho que a gente precisa fazer um balance, né? Um balance crítico e autocrítico do que foram essas experiências. Não dá para pretender um suposto segundo ciclo progressista sem esse balanço. Não dá. Assim, inclusive, como quando quem defende o socialismo diz que tem que fazer um balanço das experiências socialistas. Tem que fazer mesmo, né? Não é que simplesmente todo deu errado. A gente tem que fazer um balanço dos processos, né? O que se afirmou, o que foi contraditório, o que nem sequer fazia parte de uma perspectiva dentro desses governos, para a gente entender realmente o que expressam essas apostas, né? Eu acho que a gente tem que ter clareza do que expressa o pacto histórico hoje na Colômbia, né? Não um processo revolucionário, socialista, emancipatório, pelo comunismo internacional, né? Inclusive, frente a isso, eu acho que Petro tem várias questões que a gente poderia discutir, problematizar, né? Mas, enfim, certamente, para o que nós temos hoje na Colômbia, e inclusive na região, eu acho que é uma grande oportunidade, sim, para a Colômbia tomar um liderazgo, né, no nível regional de retomar uma aposta antineoliberal. E no limite, eu acho que o Petro ele se coloca numa perspectiva anticapitalista, assim, viu? Quando ele coloca a vida ou a morte, quando a gente escuta os elementos fundamentais do que pelo menos ele está pensando, né? Não sei o pacto histórico, mas ele, aí tem uma posição anticapitalista. Como a gente traduz isso em um projeto político? Para onde vai esse horizonte? É outra discussão. Mas acho que aí tem uma vitalidade, né? De enfrentamento, sim, porque enfrentar o neoliberalismo é enfrentar o capitalismo. Senão, é historinha que a gente está contando. E a gente já teve muita historinha na região. Mas esse é um primeiro debate que eu deixaria aí, né? Entendendo as particularidades dos momentos das lutas em cada país, claro, né? Obviamente, isso tem a ver com esses momentos concretos, né? A Colômbia, eu insisto, eu defendo isso há mais de 10 anos. O dia que na Colômbia, eu acho que estamos chegando nesse dia, a gente consiga enfrentar esse projeto neoliberal, ele vai derrumbando também as classes dominantes, a hegemonia das classes dominantes. Porque a grande diferença é essa. Não tivemos governo progressista, democrático, de esquerda, dos trabalhadores, popular, camponês, indígena, como você quiser chamar segundo o país, né? Então, esta crise a gente tem que cobrar para os mesmos de sempre. Essa é uma vantagem que a gente tem. Acho que a Colômbia pode jogar um papel muito importante, inclusive para a questão de como mediar a luta de classes, sem a necessidade de uma guerra. É um grande desafio, né? Eu, às vezes, né, algumas pessoas acham que eu sou belicoso porque eu falo da questão da autodefesa, mas não é belicoso, né? Eu acho que a gente não pode ser ingênuo, né? Essa sociedade é a sociedade que a gente vive mesmo.
acho que um governo do Pacto Histórico tem que se mexer com as forças militares, né? A experiência de Chile em 70 e da Venezuela no 2000 dá conta disso, né? A gente não vai viver nem a experiência de Chile nem a experiência da Venezuela, mas a gente precisa encontrar um caminho para neutralizar um possível golpe. Precisa assumir isso, né? Precisa enfrentar isso, precisa entrar na força militar, sim, precisa entrar na polícia, sim, precisa destruir as bases do paramilitarismo na Colômbia, sim, né? E isso tem que ser uma ação consciente e dirigida, para garantir as possibilidades de permanência de um processo democratizador, né? Nos termos que está sendo colocado pelo Pacto Histórico. Mas também a gente tem que poder se defender dessas expressões do terrorismo de Estado no cotidiano, no movimento estudantil, sindical, camponês, indígena, e aí cada um encontra suas formas de autodefesa. Eu não estou falando aí de luta armada, não estou falando disso, né? Mas estou falando das formas que os próprios movimentos encontram para garantir sua vida e para garantir seus movimentos e para garantir a defesa desses projetos que estão aí sendo encaminhados, né? E acho que o Pacto Histórico tem que garantir isso, tem que garantir essa possibilidade, né? Acho que não vai ser nada fácil, acho que nenhum cenário é fácil para o Pacto Histórico, para um governo do Pacto Histórico. Acho que o que vem é uma intensificação da luta de classes mesmo. Acho que o que vem é uma arremetida muito forte da ultradireita, do terrorismo de Estado, sobretudo nas suas vias ilegais, né? Mas também tentando desestabilizar esse governo democrático progressista que expressa o Pacto Histórico. E aí, por isso, a importância desse movimento de massas. Porque isso, de nada sirve, por exemplo, eventualmente, ter... as Farc conseguiu ter, no seu melhor momento, ser a maior insurgência do mundo, a maior insurgência armada do mundo. Mas não teve essa reação popular, né? Assim, se você votar, me desculpa, porque aí tem outras mediações, né? Eu vou falar uma coisa completamente atropelada em termos históricos. Mas se você votar uma mobilização como a do ano passado, no final da década de 90, outra seria história. Uma insurreição, a gente teve uma insurreição popular mesmo. Teve uma insurreição popular, né? E isso, durou mais de 2 meses. A Comuna de Paris durou 2 meses. Obviamente que são muitas outras mediações aí, né? Mas você teve gente resistindo nas ruas 2 meses, né? Se alimentando solidariamente 2 meses, garantindo a questão da saúde, se defendendo da ofensiva militar, policial e paramilitar. É isso, tem Às isso aí. vezes, né, Rua, nós nos esquecemos de extrair todas as lições desses processos insurrecionais também latino-americanos. Me lembrei do que já aconteceu no México, com a Comuna de Oaxaca em 2006. O processo que você traz aqui é fundamental extrair essas lições que, claro, há mediações históricas, a Comuna de Paris é um referente, mas também há processos organizativos ricos de analisar, né? Bom, então é isso. Eu acho que aí tem então um acúmulo, né? E que tem Uhum. que para isso, né? Tem que ter capacidade de autodefesa, de auto-organização, né? Acho que não vai ser nada fácil. Acho que não é um problema simplesmente da governabilidade, né? Que muita gente se preocupa com a governabilidade. E aí as alianças políticas, sei lá. O programa do Pacto Histórico não vai ser concretizado com esse Congresso. Não vai, né? Uma parte consigue, outra parte só consigue com a pressão popular nas ruas, né? E essa pressão popular tem que ser pressão popular que se identifica com esse projeto, mas que é autônoma, que é independente do governo, porque senão a gente aí vai cometer os mesmos erros que já vivemos em outros países, né? Então, acho que aí está esse desafio. Acho que não tem uma receita, né? Mas acho que tem várias questões aí em aberto para a gente seguir pensando, mas eu insistiria, aprender das lições históricas. E acho que a Colômbia também tem muito para contribuir aí nessas experiências históricas. E eu sou confiante, né? Eu acho que tem um momento de muita esperança na Colômbia. Às vezes eu fico preocupado, né? Que se coloquem umas expectativas que vão para além do que esse governo está propondo, né? E aí, então, depois possa vir um processo de frustração, né? Pelas contradições para concretizar esse projeto. Mas acho que a gente está sendo um momento muito potente, né, para caminhar nessa aposta e para viver as contradições. A gente não pode ter medo das contradições. E muitas vezes o que acontece é isso, né? A gente quer apagar, quer negar, quer ocultar essas contradições. E esse é o motor não só da história, das nossas organizações, do pensamento, do projeto de transformação da sociedade, etc., né? Eu deixaria por aí.
Muito bem, Juan Pablo Tapiro, integrante das Relações Internacionais da Marcha Patriótica, uma entre várias organizações populares que compõem um pacto histórico que agora esperamos vai disputar as eleições no domingo, a presidência da Colômbia, esperamos que vença já no primeiro turno, esperamos que esse movimento da classe trabalhadora na Colômbia siga avançando, siga se fortalecendo. Se for para o segundo turno, estaremos também aí observando e analisando a realidade desse país vizinho tão importante e nesse momento tão importante na realidade continental nossa, né? As eleições na Colômbia ganham uma importância mundial, podemos dizer, em vista, inclusive, da situação e dos posicionamentos do imperialismo dos Estados Unidos. Oi, é um companheiro nosso, já nos ajudou em outras entrevistas, seguiremos certamente em contato. Juan, muito obrigado pela tua disponibilidade aí mesmo nos afazeres domésticos, na correria aí também dos trabalhos. E nós aqui no Rondó voltaremos com mais entrevistas. Pedimos para vocês estarem divulgando os nossos materiais, as nossas redes sociais, nossos textos, postagens, como forma da gente estar divulgando mais ainda o marxismo-leninismo, as experiências revolucionárias, os grandes autores e autoras, enfim, da gente também usar as redes para fazer a nossa boa e velha agitação e propaganda. Até a Pedro, próxima, pessoal. Diga. bueno, só para não agradecer, ser muito para você, para a Consulta Popular, para esse programa, né, por essa possibilidade aqui de colocar. Espero que o portunhol, e às vezes que eu fico falando muito rápido, né, tenha algo para acompanhar, para todo mundo acompanhar, e a gente poder seguir se encontrando e ter espaços importantes, né, de troca, né, dessas experiências e de articulação. Muito obrigado pelo espaço, tá? Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, certamente estaremos mais articulados também a partir dessa entrevista. Foi ótimo, acredito que todo mundo conseguiu acompanhar bem, tá afiado aí no português também, e quando é preciso temos que ter a pátria grande, a gente também aí se desafiar, tá falando o nosso espanhol meio torto aí, mas também tá nos conectando aí com os povos irmãos. Obrigado, gente, voltamos aí na próxima entrevista. Obrigado, Juan, e viva o povo colombiano, estaremos juntos aí até a vitória. Obrigado.